Era uma vez um jovem que vivia em uma pequena aldeia, situada aos pés de uma majestosa montanha. No entanto, esse jovem tinha uma péssima reputação. Era conhecido por sua preguiça. Enquanto os outros aldeões trabalhavam nos campos e oficinas, ele passava seus dias deitado à sombra de uma árvore, cochilando e sonhando acordado. Um belo dia, um sábio monge idoso chegou à aldeia e chamou o jovem para conversar. O monge disse: "Meu filho, tenho uma tarefa para você. Quero que suba até o topo daquela montanha e traga de volta uma única pena do pico mais alto." Ao ouvir isso, o jovem olhou para a montanha e zombou da ideia. "Isso é impossível", disse ele. "Além disso, estou longe de ser o tipo de pessoa que se esforça tanto para subir até lá." O monge sorriu e respondeu: "Ah, mas você vê, a pena que procuro não está na própria montanha. Ela está do outro lado, em uma caverna que só pode ser alcançada ao subir até o topo e descer do outro lado." Essa revelação intrigou o jovem. Nunca havia ouvido falar dessa pena antes, e a ideia de uma tarefa tão singular despertou sua curiosidade. Assim, ele decidiu aceitar o desafio proposto pelo monge. A subida foi longa e árdua. O jovem logo se viu sem fôlego, suando profundamente. No entanto, à medida que ele subia cada vez mais alto, uma sensação de alegria e emoção começou a crescer dentro dele. Era uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Quando finalmente alcançou o topo da montanha, o jovem estava exausto, mas cheio de êxtase. Ele olhou para a deslumbrante vista diante de si e sentiu uma profunda sensação de realização. No entanto, o verdadeiro desafio ainda estava à sua frente. Ele precisava descer do outro lado da montanha e encontrar a caverna onde a pena estava supostamente localizada. A descida era ainda mais perigosa do que a subida, e o jovem tropeçou e caiu várias vezes. Entretanto, ele perseverou, impulsionado pela promessa da pena que o aguardava. Quando finalmente chegou à caverna, avistou a pena brilhando sob a luz que se infiltrava pela entrada. Ele a pegou e maravilhou-se com sua beleza. No entanto, em seguida percebeu que enfrentava um problema. Como ele iria retornar ao topo da montanha e entregar a pena ao monge? Por um momento, o jovem pensou em desistir. Mas então ele se lembrou da sensação de dever cumprido e do orgulho que sentira ao alcançar o topo da montanha. Ele sabia que possuía a força e determinação necessárias para enfrentar esse desafio novamente. Assim, ele escalou de volta à montanha com seus músculos doloridos e seus pulmões ardendo. Ele não desistiu. Esforçou-se para continuar, impulsionado pelo conhecimento de que havia superado sua própria preguiça e conquistado algo verdadeiramente notável. Quando finalmente chegou ao monge e lhe entregou a pena, o sábio sorriu e disse: "Muito bem, meu filho. Você aprendeu uma lição importante hoje. A preguiça não é algo a ser aceito ou tolerado, mas sim um desafio a ser superado, um obstáculo a ser ultrapassado." O jovem refletiu, compreendendo a sabedoria das palavras do monge. Ele percebeu que sempre foi capaz de grandes realizações, mas que sua preguiça o havia segurado. Agora, ele sabia que possuía a força e determinação para superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A lição do desafio do monge é que a preguiça não deve ser aceita ou tolerada, mas sim enfrentada como um desafio a ser superado. Ao nos esforçarmos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis, descobrimos uma força e resiliência dentro de nós mesmos que nunca soubemos que existiam. Para vencer a preguiça, devemos desafiar a nós mesmos e estabelecer metas ambiciosas, mesmo que sejam difíceis. Devemos nos esforçar para ir além de nossos limites e perseverar, mesmo diante de contratempos e obstáculos. Além disso, é importante cultivar disciplina e consistência em nossos hábitos diários, estabelecendo um cronograma e segui-lo. Assim, podemos construir bons hábitos que nos ajudam a manter o foco e a produtividade, mesmo quando não estamos motivados. Outro aspecto importante para vencer a preguiça é cultivar uma mentalidade de crescimento. Isso significa encarar os desafios e fracassos como oportunidades de crescimento e aprendizado, e não como razões para desistir. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, podemos reformular nosso pensamento em relação ao fracasso e usá-lo como um catalisador para melhorias e progresso. Em última instância, vencer a preguiça requer vontade de sair da zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que surgem em nosso caminho. Continuar a jornada de superação da preguiça é um processo contínuo.
À medida que enfrentamos e vencemos obstáculos, desenvolvemos uma mentalidade de resiliência e crescimento. No entanto, há mais alguns aspectos que podemos considerar nessa jornada. Primeiramente, é essencial cultivar o autodomínio. A preguiça muitas vezes nos leva a ceder aos desejos imediatos e evitar o trabalho árduo necessário para alcançar nossos objetivos. Ao desenvolver o autodomínio, aprendemos a resistir às tentações momentâneas e a priorizar o que realmente importa. Além disso, é importante rodear-nos de um ambiente e pessoas que nos incentivem e nos motivem a sermos melhores. Estar cercado por indivíduos dedicados, motivados e comprometidos nos impulsiona a manter nossa determinação e a persistir mesmo quando nos sentimos desencorajados. Outro aspecto relevante é aprender com os erros e fracassos. Ao enfrentarmos desafios, é provável que cometamos erros ao longo do caminho. No entanto, é crucial encarar esses erros como oportunidades de aprendizado. Cada falha nos fornece lições valiosas que nos ajudam a aprimorar nossas habilidades e abordagens. Por fim, é fundamental ter clareza sobre nossos objetivos e sonhos. Quando sabemos o que queremos alcançar, torna-se mais fácil manter o foco e a motivação. Traçar um plano detalhado, com metas alcançáveis e prazos definidos, nos dá um senso de direção e nos impulsiona a agir. Meus amigos, quando associando essa história com a Bíblia, podemos encontrar inspiração na Palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14, nos diz: Irmãos, quanto a mim, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Assim como o jovem da história superou sua preguiça e conquistou algo notável, somos incentivados a deixar para trás as limitações do passado e avançar em direção às nossas metas, confiando no chamado celestial de Deus para alcançar a plenitude da vida. Deus te ama e sempre estará com você. Que essa história te inspire e que Deus te dê força e sabedoria para superar todos os obstáculos que surgirem ao longo do caminho.